Gilberto, me diz uma coisa. Tem algum ingrediente psicológico para entender esse embate do Mourão com o Bolsonaro? Olha, eu vou dizer uma coisa com toda certeza, muita gente vai me criticar, vai achar que eu sou psicólogo amador. Eu não estudei psicologia, viu? Eu estudei ciências sociais, depois jornalismo e depois educação. E eu digo o seguinte, tem um elemento psicológico muito forte nessa briga. Chama-se síndrome de paranoia, que é uma coisa diagnosticada por psicólogos, por psiquiatras, que é aquela pessoa que acha que todo mundo está perseguindo, que todo mundo quer te fazer... Todo mundo conhece algum paranoico. O que acontece? É evidente que o general Mourão, ao sentar na vice-presidência da República, fala assim, puxa, como seria bom sentar no lugar do Bolsonaro. É evidente. E também é evidente que o Bolsonaro comete tantas maluquices, fala tantas loucuras do tipo Golden Shower, do tipo vídeo pornô. Agora mesmo ele colocou nas redes sociais dele, ou ele ou o filho, um vídeo do Olavo Carvalho com palavrões como cagada, dizendo que os militares só estão interessados em dinheiro, que só estão interessados em poder. E se manter no governo para mamar nas tetas do governo. Que os militares trouxeram para o poder os comunistas. Isso, pessoal, se fosse uma prova do Enem, o sujeito tirava 0. E foi colocado num posto de um militar. O que eu quero entender... Então, só para te explicar o que eu acho. Porque é muito maluco essa história. Então, é justamente porque é maluco, porque não dá para atender racionalmente. Sim. Porque o que acontece, se você pegar o Bolsonaro, algumas coisas que ele fala, você vê sinais claros de síndrome de paranoia. Eu vou dar alguns sinais. Ele disse recentemente, e você se lembra disso que até a gente comentou, que eles, no Palácio da Alvorada, que está cheio de segurança em volta e dentro, ele só dorme com uma arma na mão. Isso é coisa de alguma coisa tem. Segundo lugar, ele não andava de avião particular, porque ele achava que alguém ia sabotar o avião. Quando começou a ter a briga com o filho dele, contra o filho dele, o Carlos, que é quem manda nas redes sociais, o que ele dizia para todo mundo? Ele dizia para todo mundo que tinha um complô para afastar o filho dele do pai. Olha o complô, sendo que quem falava isso eram os generais. Vou dar outra indicação. Uma das razões pela qual aquele Bebiano caiu, Gustavo Bebiano, é porque ele ia se encontrar com o diretor da Globo numa agenda oficial. E ele viu nisso uma conspiração. E muito do que liga ele ao Olavo de Carvalho, são as teorias conspiratórias. Teorias conspiratórias. Então, existe um elemento, e os militares estão falando isso. Os militares, quando ele publicou esse vídeo, até o Mourão tá brincando aqui nessa história. O Mourão tá brincando, chamou o outro de astrólogo, né? Então, o Olavo de Carvalho não faria isso se não tivesse algum estímulo do presidente. E também não faria isso se não tivessem muitos estímulos dos filhos. E eles refletem. Se você lembrar, o Carlos Bolsonaro tem as mesmas características paranoicas do pai. O Carlos Bolsonaro chegou a dizer quase claramente que o Mourão tinha interesse na morte do pai. Exato. Ele chegou a levar para o Palácio do Planalto uma proposta de criar um sistema secreto de vigilância para saber o que acontecia. Ele colocava um primo dele, Léo Índio, no palácio para investigar o Mourão. Ele próprio, quando o Bolsonaro viajou uma época, o Carlos, ele foi despachar no palácio, que depois se descobriu que era para viajar o Mourão. Ou seja, tem um traço paranoico. Uma coisa é desconfiança, outra coisa é quando a desconfiança vira doença. Qualquer pessoa que se elija presidente sabe que o vice-presidente tem interesse. Até o Bolsonaro ajudou a colocar o vice-presidente Temer na presidência. Agora, o que está acontecendo aqui, isso que é a coisa grave, mostra que no momento como esse de crise econômica, o desemprego está aumentando. Exato. Isso daí não é paranoia. Então, ele que... Nos 100 primeiros dias do governo não teve nenhuma amostra de medida econômica que funcionasse. Não, mas o desemprego está aumentando, sabe por quê? Entre outras razões, é claro que tem fatores sazonais, é que o empresário ele trabalha com expectativa. Ele fala assim, olha, se a situação não vai melhorar, eu não vou investir. Se eu não invisto agora, não gera emprego. Então, o governo está em briga, a articulação do governo é sofrível. E tem um presidente que as pessoas começam a perceber que tem um desequilíbrio. Por exemplo, o Financial Times, que é um jornal
um dos jornais mais importantes do mundo, na área econômica, que fez um texto elogiando o Guedes, o ministro da Economia, já falava ali na palavra maníaco, se referindo falava a palavra maníaco. Então, a gente tem que entender, vai demorar para as pessoas perceberem isso. Tem uma situação política, tem uma situação econômica, tem uma situação social, que explica muito da crise, mas tem um detalhe psicológico que te ajuda a entender várias reações que parecem totalmente despropositadas do presidente, que só tem explicação pela lógica do distúrbio psicológico baseado na síndrome de paranoia. Aliás, todo mundo conhece alguém assim. O problema é quando essa pessoa tem muito poder na mão, viu?